Bom, eu vou falar uma frase famosa, né? Só sei que nada sei. Esse é o início da sabedoria. Aí, É, cara. a gente fica realmente assim, gente, quando a gente começa a buscar mais, você vai aprendendo mais, e aí você fica vendo, gente, não sei nada ainda, né? Exatamente. É exatamente essa a percepção que a gente precisa ter. Pois é, Fala, Tatiana. tô Aí, ferrada. Pois é, eu ia te perguntar o lance da Bíblia de Jerusalém, porque eu ouvi dizer que acho que o Tolkien que traduziu o livro de Jó teve um negócio assim, não foi? Eu queria te perguntar qual é o esquema, qual é a história da Bíblia de Jerusalém, afinal, pô? Qual é o esquema deles aí? sei não. Valeu, obrigado, falou. Cara, assim, a Bíblia de Quem vai Jerusalém. fazer uma pergunta difícil dessa? É mocotó. É, Mocotó a pesado. Bíblia, Tá para a Bíblia, atrapalhar, tá para atrapalhar a tua aula. a Bíblia de Jerusalém, assim, os tradutores, né, de maneira geral, são ligados à Igreja Católica. O que eu quero dizer, gente, não é assim, que a Bíblia A, B, C, D é pior ou é melhor. Cada Bíblia, cada tradução, ela é fruto do seu tempo. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, tem uma presença forte, né, de tradutores católicos. Né? Algumas versões antigas até, onde falava-se de irmãos de Jesus, eles colocavam primos de Jesus. Por quê? Porque a tradição católica entende que Maria continuou virgem depois que gerou Jesus e Jesus não teve irmãos, né? E aí a gente vai saber que a tradição, Jesus teve irmãos. Tiago era irmão de Jesus, né, por exemplo. Judas era irmão de Jesus. E aí alguns dizem que eles eram filhos de José, mas não era de Maria. Tem versões que na Bíblia de Jerusalém o termo pão aparece como hóstia, né, que aí puxa para a questão da tradição católica. Então eu vou pegar e vou jogar fora. Tal. Não, de maneira nenhuma. Mas toda tradução ela é uma interpretação. Para nós, estudantes, o ideal é você ter realmente mais de uma versão. Você ter a Thompson, a anotada, a Jerusalém, a TEB, a NVI, a na linguagem de hoje, a da mulher, do homem, da criança, a do adolescente, a do PET. Daqui a pouco tem Bíblia PET aí tudo. É ótimo. Por quê? Porque você pode comparar as versões, você pode avaliar, você pode ver como que era num tempo, como era no outro. Tem uma versão bem antiga, né, da João Ferreira de Almeida, que dizia que Pedro era zelador. Olha que loucura, né? Em vez de botar zelote, algumas versões dessa dizia que Pedro era zelador. Então, assim, é legal a gente ver isso, né? Você vê que as Bíblias, que quando eu era adolescente, em 1900 e bolinha, o português das Bíblias era extremamente rebuscado, era um negócio difícil de ler, né, e tal. Hoje você tem versões mais light, né, mais tranquilas. Só que assim, toda a Bíblia ela é uma interpretação. A divisão de versículos já é uma interpretação. Vou dar um exemplo. Até em Coríntios mesmo, 1 Coríntios 4, né? 4:1, que fala é, que os homens nos considerem como ministros de Deus. Aí o pessoal, os pastores mais tradicionais, leem esse texto e acham que Paulo está ali falando de hierarquia. Esse texto do capítulo 4, ele está junto com o 3, 4, 5. O 3, 4, 5 está falando a mesma coisa, que é o quê? Na igreja não tem que ter divisão. O que eles dividiram como 4:1, Paulo está dizendo, não tem que ter divisão, porque o termo ministro ali é aquele que serve ao outro. Então, na igreja não tem esse negócio, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Todos nós somos servos. O termo ministro ali tem a ideia de aquele que serve ao outro, né? É um cargo, é um trabalho de, de, de servir o outro. O termo ali é ruperetes, é aquele que pratica o serviço em prol do outro. Então, eu ministro para o outro. Né? Hoje a gente fala de ministro, parece que hierarquia,
poder e autoridade, mas não é. Eu estou ministrando, eu estou servindo ao outro. Então, ó, o 3, o 4 e o 5 estão falando do mesmo assunto. Eu não precisaria ter esses capítulos e versículos todos separados, porque eles falam da mesma coisa, da união na igreja. A igreja não tem que ter divisão, principalmente os líderes precisam demonstrar serviço e humildade. Por quê? Porque eles são oikonomos, eles são mordomos do evangelho, né? Do mistério de Deus. E ali oikonomos é aquele que administra a casa. O mordomo, ele administra a casa do outro, não é dele. Pensa no Alfred do Batman. O Alfred limpa a casa sozinha, inclusive a Batcaverna. Absurdo, né? Exploração. Não tem mais ninguém na mansão Wayne, só o Alfred. Por quê? Porque ele é o oikonomos, ele é o mordomo dos Wayne. Ele faz todo o serviço sozinho. Então, qual é o papel do líder? Servir. Líder não é maior, não é melhor do que ninguém. Então, tem 3 capítulos que estão falando a mesma coisa. Por que está dividido? Está dividido para facilitar a leitura, facilitar o estudo. Mas essa divisão por si só, ela já me gera uma interpretação. Então, assim, é isso que a gente tem que ter em mente. Todos nós precisamos ler o texto bíblico de maneira assim, tentar, né? Sem interferência, que é muito difícil, mas tentar ler sem interferência. O que vai nos ajudar isso? Esse trabalho hermenêutico de pesquisa. Então, eu vou lá, pesquiso o contexto, pesquiso a literatura, né? Avalio o que está sendo dito ali, qual era o período que ele foi escrito. Então, essas questões que a gente mostrou lá no texto vão ajudar a gente a ter um norte. E aí, ó, eu tenho uma visão ampla do texto. Do que o texto está falando? Qual é o momento que o texto está falando? O texto está falando sobre um momento... Vamos pensar em Jeremias, né? O texto está falando sobre um momento de opressão, desânimo, falta de esperança. Deus está chamando o povo a ter esperança, apesar do seu pecado. E Deus está propondo que, se o povo se arrepender, ele vai perdoar. Então, como eu posso usar esse texto hoje? Então, você vai falar para a igreja hoje. Ó, a igreja tem gente em pecado na igreja? Tem. Tem pessoas na igreja sofrendo a consequência de suas más escolhas? Tem. Então, eu posso usar o texto de Jeremias e dizer que, a partir do momento que ela se arrepender, Deus vai estar ajudando ela, Deus vai aceitar ela, Deus vai ter a alegria de tê-la junto dela, que Deus não vai excluí-la por causa, né, das suas más escolhas. Será que dá para adaptar esse contexto de Jeremias a essa realidade? Dá. Então, beleza. Não dá. Questão ali é política, social. Então. Então, qual texto eu poderia falar sobre isso? Será que não seria melhor um texto do Novo Testamento? Então, vamos no Novo Testamento. Qual texto do Novo Testamento fala sobre arrependimento, sobre a nova oportunidade, sobre perdão, né? E aí, gente, você vai caçar no texto bíblico um texto que fale sobre o tema que você quer. E não jogar o tema que você quer em qualquer texto bíblico, porque a palavra em português tem a ver com o que você está pensando. Mas dá trabalho, tem que ler, né? Tem que pesquisar, dá trabalho, né? Isso aí, obviamente, não vai cair do céu. Eu orei, Deus falou comigo. Não é assim que funciona. É ler, né? Ler livro, pesquisar, gastar horas pesquisando para entender o texto. Lembre-se, a Bíblia é literatura. Literatura eu entendo lendo, né? Não é orando. Então eu vou ler, vou pesquisar, e aí as coisas vão fluindo. E aí as informações vão vindo, e a gente consegue ter essa leitura com menos intromissão. Todos nós lemos a partir de um ponto de vista. Você nunca vai ter uma leitura sem influências. Mas é preciso a gente ir se libertando o máximo possível das influências. Para quê? Principalmente para não ensinar besteira. Lembre-se, nós aqui somos líderes, né? As pessoas nos ouvem.
As pessoas, quando você prega e dá um estudo ou dá uma aula, a pessoa acha que você estudou, a pessoa acha que você sabe do que está falando. Então, é uma responsabilidade grande. E falar só porque ouviu, falar só porque está acostumado, falar só porque todo mundo fala a mesma coisa, é complicado. Então, vale a pena, né, seguir aí essa linha de pesquisa aí. Agora, as respostas vão acontecendo, as dúvidas vão aparecendo, e o caminho do aprendizado é a dúvida, não é a certeza. Porque quando você tem certeza, você não precisa mais aprender. Então, a dúvida ela está presente a todo momento que a gente começa a estudar, e o ideal é que a dúvida nunca acabe. Quando que a dúvida vai acabar? Quando você morrer. Aí não tem mais nada que ter dúvida, que já morreu, acabou. Beleza, gente? Acho que é isso. Acabou o tempo aí. O Novo Testamento não deu para falar, mas é a mesma coisa. Eu vou mandar o material para vocês, aí dá uma lida, também é de fácil entendimento, não tem problema. Tem 2 perguntinhas no final também. Leu, respondeu, mandou. Qualquer coisa a gente vai discutindo aí no grupo lá, se alguém tiver mais alguma dúvida. Beleza? Dúvidas, perguntas, reclamações? Hoje foram todas as dúvidas. Ah, foram? Então tá bom. Então acabou, não precisa nem mais aula. Foi tudo dúvida, então acabou. Mas foi bom, você foi bem esclarecedora. Então, beleza. Então, valeu, galera. Até a próxima, então. Boa noite. Boa noite a todos.